Ser síndico? Eu, hein? Não tô louco. Ser síndico é carregar uma cruz. Quantas vezes você já ouviu uma frase como essa? Quantas vezes você, participando em uma assembleia, queria decidir a eleição do síndico, do subsíndico, alguém do grupo gestor, aí o presidente da assembleia pergunta quem gostaria, quem aceita, e aí fica aquele impasse, aquele silêncio, ninguém se manifesta, e aí tem que ter aquela insistência, né? Aquela pergunta, vai gente, aceita aí, né? Quantas vezes você já viu isso acontecer? Será por que os síndicos recebem tantas críticas, tantas reclamações? Será que este é o real motivo, né, de que as pessoas entendam que o síndico carrega uma cruz muito pesada e por isso não querem participar do grupo gestor em seus condomínios? Será que é possível ser síndico sem ter que carregar assim essa tal cruz, né, tão pesada? Sabe, eu vou fazer para você nesse vídeo uma promessa. Eu quero que você preste bastante atenção, que você tome nota, que você grave esse vídeo para depois me cobrar se for preciso, tá certo? É possível ser síndico sem carregar uma cruz. Para você entender como, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou falar para você como que isso é possível, tá certo? Eu vou explicar para você o que é que eu faço para ter uma vida tranquila, uma vida equilibrada, mesmo sendo síndico. Sendo síndico e alcançando, então, uma vida equilibrada, fazendo aí uma boa gestão. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo para você. Tá preparado? Bom, vamos lá então. Para você, o que é carregar uma cruz? Essa expressão, ela teve origem, né, por conta de como os romanos tratavam os condenados. Os romanos normalmente faziam para os seus condenados uma cruz. E eles mandavam confeccionar aquela cruz na medida, né, para o tamanho dos seus condenados, para que eles fossem então pregados, ficassem expostos publicamente até a morte. Era uma forma de ensinar que o que eles faziam era errado, uma forma de punir e intimidar. Não sei se você sabe, mas a história bíblica conta que Jesus foi condenado e ele então teria que carregar uma cruz. E quando ele foi carregar uma cruz, a cruz que ele carregou não era para ele, porque eles tinham certeza que aquela cruz era para Barrabás, um preso da época, um homem grande, forte, perigoso, e que eles tinham certeza que seria condenado, né? Mas as pessoas, né, o povo achou melhor condenar Jesus e soltar Barrabás. Então Jesus teve que carregar uma cruz que não era dele, uma cruz que era muito mais pesada do que ele deveria suportar. E é por este motivo que toda vez que alguém tem que fazer uma tarefa e essa tarefa torna-se pior do que era pensado, diz assim, e aí, como é que está sendo muito pesado essa cruz, né? Como é que está a sua cruz? Está carregando uma cruz? Então existe aí essa relação. Eu vou falar para você uma coisa. Para mim, carregar uma cruz como síndico, né? Falando como síndico, carregar uma cruz pesada demais seria o mesmo, por exemplo, que ter meu nome difamado, né? Ouvir reclamações assim desnecessárias, xingos. Carregar uma cruz para mim era tentar fazer um trabalho, mas não ter apoio do grupo gestor, dos condôminos. Carregar uma cruz muito pesada para mim seria perder tanto tempo tentando fazer o trabalho de síndico, que
eu tivesse o meu relacionamento familiar prejudicado, ou que eu tivesse os resultados das minhas outras atividades prejudicadas por falta do tempo que foi consumido tentando ser síndico. Carregar uma cruz seria pagar por algo que eu não fiz, mas sou responsável. Carregar uma cruz seria, por exemplo, ficar doente, de tão frustrado, né? Estou falando aqui de uma doença emocional que pode acontecer com qualquer um. Né? Ficar doente, de tão frustrado de não conseguir executar o meu trabalho e, por conta disso, acabar desistindo, né? Desistindo do sonho que eu tinha em mente quando aceitei ser síndico. Isso, para mim, é carregar uma cruz muito pesada. Veja, nenhum momento eu falei para você que carregar uma cruz é o trabalho do síndico. O carregar uma cruz está sempre relacionado aos medos que nós temos do que vai acontecer em relação à nossa pessoa, dos medos que nós temos do que se vão ou não nos dar apoio, se vão ou não nos acolher, nos ajudar, se teremos ou não tempo para a família, se teremos ou não tempo para continuar nossas atividades. Então, este medo, esta carga, que para nós acaba sendo carregar uma cruz. O trabalho em si do síndico não é carregar uma cruz. Mas talvez para você, o carregar uma cruz, você entenda que o trabalho do síndico seja carregar uma cruz, porque você já viveu como síndico em algum momento da sua vida e passou por alguma situação dessas terríveis aqui que eu comentei, que realmente nos fazem pensar, né, no peso da cruz. Mas talvez você nunca passou por isso. E ouviu falar de alguém que passou, tem um amigo que passou, tem um conhecido que passou, o síndico do seu condomínio reclamou, né? E aí você entendeu, devido a essas tristes histórias, que ser síndico não vale a pena, a cruz é pesada demais. Vou contar para você uma história triste também. O Daniel, um conhecido meu, ele morava num grande condomínio na zona sul de São Paulo, condomínio com 11 torres, aproximadamente aí 900 famílias ali naquele condomínio, e ele aceitou ser subsíndico. Ele cuidava de uma das torres. O Daniel, ele era bem casado, pai, um cara responsável, dedicado no trabalho, ele ia bem nas suas atividades, ele era, né, assim, ele era um vendedor, vamos dizer, que tinha abençoado, vamos falar assim, né? Um cara que realmente ele estava vencendo na vida, estava tudo bem na vida dele. Um cara honesto daquele tipo de não aceitar o jeitinho brasileiro, de não aceitar aqueles jeitinhos que um ou outro tenta dar para passar o tempo, para enrolar. O Daniel era assim. E, de repente, nessa função de subsíndico, ele descobre que estava tendo ali no condomínio que ele morava alguns, vamos dizer assim, usos indevidos dos recursos do condomínio, né? Estava tendo desvio, estava tendo gastos desnecessários, estava tendo favorecimento de determinadas pessoas, e ele começou então a falar com a síndica, conversar com a síndica, olha, precisa mudar, está errado, olha aqui, olha a nota, olha quanto custa no mercado. Ele começou de uma forma e outra a apontar, mas ele não era ouvido. Então nas reuniões ele começou a ser mais incisivo, ele começou a ser mais contundente, mais forte nas palavras. E as pessoas que estavam ali, né, algumas pessoas mais ligadas àquela síndica, começaram a não gostar da situação que estava acontecendo. E em uma das reuniões, uma das pessoas do grupo gestor, um cara altão, forte, né, bombado, esse cara então teve ali uma discussão e partiu contra o Daniel, partiu com agressões, e não foi só agressões verbais, não. Estou falando aqui de
tapa, murro mesmo, coisa feia, e só não ficou pior porque o pessoal que estava na reunião socorreu Daniel. Veja só, Daniel, ele estava lutando pelo patrimônio que era dele e de todos os demais. Quase 900 famílias naquele condomínio. O Daniel estava preocupado com o bem-estar de todos. Ele estava preocupado que as coisas fossem feitas de forma honesta. E lutando pelo que era certo, ele acabou utilizando de uma comunicação errada. A forma como ele se comunicou foi errada. E o resultado você já sabe, eu já contei. Sabe, ele saiu dali humilhado, com o olho roxo. Pouco tempo depois, ele havia encontrado um outro apartamento longe dali, se mudou, né? Saiu dali. Quem estava certo acabou indo embora e quem estava errado ficou. Uma situação dessas, tristes, e você poderia dizer para mim assim, David, tá louco? Então, eu já não queria ser síndica, eu já não queria ser síndico, agora então, tô fora. Eu não quero mesmo. Sabe, a questão aqui não é o problema em si. A pergunta que eu quero fazer para você é, isso teria como evitar tudo isso? Isso poderia ser evitado? Sabe, será que teria sido diferente se ele tivesse agido de uma forma diferente? Essa é a pergunta. Sabe, como toda atividade, ser síndico é um trabalho, gente. Requer planejamento, né? Requer dedicação, requer trabalho. Não tem um trabalho em que você vai conseguir ter bom êxito se você não planejar, se dedicar e trabalhar. E ser síndico é isso. Mas eu queria dizer para você que eu não posso falar que você vai conseguir ser síndico e jamais vai atender um chato que está reclamando do que não deveria reclamar porque não tem o conhecimento, né? Ou porque é chato mesmo. Eu jamais vou poder dizer para você que você vai ser síndico e não vai ter que gastar aí de 15 a 30 minutos diários, em média, para poder direcionar, orientar, acompanhar as atividades do condomínio. Não tem como falar algo diferente disso para você. A pergunta que eu quero fazer, na verdade, é outra. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: será que estes 15 a 30 minutos que você vai gastar compensam a realização dos seus sonhos? Será que compensa esses 15 a 30 minutos por dia? Será que compensa salvar o condomínio que você mora da mão de um ladrão ou de um síndico medíocre? Será que esse tempo, esse pequeno tempo por dia que você vai investir, será que ele compensa pelo legado que você vai deixar do antes e depois de você, de como ficou o condomínio, um lugar melhor para viver, um condomínio mais valorizado? Sabe, quero afirmar aqui, o trabalho em si de síndico não é carregar uma cruz. Quando você faz ele da forma certa e quando você não tira da sua mente os ideais que te levaram a se tornar síndico e realizar esse trabalho. Existe um método, sabe? Existe um método que ele é eficaz para o trabalho do síndico dar certo. O trabalho do síndico não ser uma cruz. E se você utilizar esse método, ele vai blindar você, ele vai te proteger de tal forma que você vai alcançar os resultados que você sonhava, que você esperava, porém sem ter que carregar esse fardo tão pesado que muitos reclamam carregar. Eu afirmo para você que ser síndico não é carregar uma cruz, não é. Ele não é carregar uma cruz, mas você precisa fazer o que eu faço. E eu quero aqui humildemente explicar para você. Eu estou dizendo isso para você
para ajudar você, porque é possível ser síndico sem carregar uma cruz. E aí fala, o que você faz, David? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu avalio todas as situações olhando 3 dimensões: pessoas, processos e ferramentas. Eu não deixo de analisar, quando eu vou pensar em alguma coisa, eu penso nas pessoas envolvidas, nos processos envolvidos e nas ferramentas que poderão ser ou não utilizadas. É a partir deste prisma, né, dessa visão mais holística, integral, que eu tomo minhas decisões. Eu persigo 100% de controle. Você pode dizer, David, não dá para ter 100% de controle, mas você pode perseguir 100% de controle. Porque quando eu persigo 100% de controle, quando eu tenho controle das atividades e das finanças do condomínio, eu evito problemas, e se eu evito problemas, eu evito reclamações, tá? Eu vou falar para você uma outra coisa que eu faço. Eu utilizo de comunicação eficaz. Utilizar comunicação eficaz reduz aquela ansiedade, né, que o condômino, que o morador acaba tendo por não saber o que está acontecendo. Então a comunicação eficaz ela precisa ser exercida antes, durante e depois que você está realizando alguma coisa no condomínio ou porque você não esteja realizando alguma coisa no condomínio. A comunicação eficaz ela precisa ser realizada em todos os canais possíveis de comunicação, né? Ela precisa ser coordenada e ela precisa ter uma linguagem simples, para você poder realmente atingir a pessoa. Uma outra coisa que eu faço é eu aproveito as reclamações que chegam a mim para transformar elas em oportunidades. Mas como assim? Então vamos lá. Se eu recebo a reclamação e eu paro para analisar com calma, né? Ouvir a reclamação, registrar, analisar com calma ali a causa, a verdadeira causa, a causa raiz da reclamação, eu consigo então planejar meios, planejar ações para que aquele problema não ocorra novamente. E isso vai evitar novas reclamações. E se eu evito novas reclamações, eu estou deixando o meu trabalho mais leve, mais tranquilo. Sabe? Vamos lá. Diariamente, quando eu procuro e encontro um problema, ou quando eles vêm a mim, eu penso, planejo e executo. Ok? Nessa ordem, eu paro para pensar um pouco no problema. Depois eu planejo o que fazer com esse problema, como resolver ele, mas eu não morro no pensamento, no planejamento. Eu continuo executando dia após dia, porque é encontrar problema, pensar na solução, planejar a solução, né? E pensar na causa raiz, planejar a solução e executar a solução é que faz com que eu evolua, com que eu melhore. E logo as pessoas começam a perceber as minhas ações. E quando elas percebem que eu não estou parado, que eu não sou medíocre, que eu não estou ali passando tempo, elas então começam a me valorizar mais. Sabe, uma outra coisa que você precisa fazer é reconhecer as regras do jogo. Não tem nada pior do que a pessoa que é injusta por não conhecer das regras. E aí para um que é amigo libera, para outro que não é amigo não libera. Então conhecer as regras do jogo é conhecer a Constituição, a lei, né, 10.406 do Código Civil. É ela que fala ali sobre os deveres e obrigações
né? Os direitos e deveres do síndico, os direitos e deveres dos condôminos, o que é um condomínio, como deve se comportar um condômino e por aí vai. Mas não é só isso. Tem também leis estaduais, municipais e principalmente a convenção do condomínio. O síndico precisa conhecer a convenção. Ele precisa saber se pode, se não pode fazer as coisas. E eu faço isso. Eu tirei tempo para ler a convenção, para ler o regulamento interno, para ler a lei 10.406 no que tange ao síndico e aos condôminos e ao condomínio. Você precisa ter isso, porque aí você vai ter mesmo juízo de valor para atender a todas as pessoas, né? Você não vai tratar elas com dois pesos e duas medidas, não, vai ser mesmo peso, mesma medida, e isso vai ser maravilhoso. As pessoas vão ver que você é alguém justo, alguém coerente, tá bom? Outra coisa, eu reconheço que preciso de energia e equilíbrio. A pior coisa que tem é quando estamos desequilibrados emocionalmente. Não dá para você enfrentar os problemas se você está desequilibrado. Você vai cair, você não vai conseguir. Não dá para lutar a favor do condomínio, trabalhar pelo condomínio se você está sem energia. Cada um procura equilíbrio e energia de uma forma. Eu busco equilíbrio e energia em Deus uma vez por semana, aos sábados, juntamente com a minha família. É assim que eu vivo. E falo para você, é muito bom, porque eu recarrego a bateria para uma próxima semana, eu volto ao meu natural, recebo novamente meu equilíbrio para poder lutar e encarar os desafios. Então, você também precisa reconhecer isso. Nós não somos máquinas, somos pessoas. Bom, por fim, eu quero dizer para você o seguinte: trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe, ele é fundamental. Não dá para você realizar um trabalho de síndico por muito tempo se você quiser trabalhar sozinho. Você tem os condôminos, você tem o grupo gestor, você tem os prestadores de serviço, todos precisam estar alinhados, essa é a palavra. Precisam estar alinhados com um objetivo comum. Ter um condomínio melhor para viver. Ter um condomínio mais valorizado. Trabalhar em conjunto para o melhor de todos, né? Para o bem-estar de todos. Isso é trabalhar em equipe. E quando a gente trabalha em equipe, quando segue todas essas regras que eu falei para você, essas etapas, né? Essas 8 etapas que eu tenho seguido, você vai conseguir perceber que é possível ser síndico sem carregar uma cruz tão pesada. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não desligar, se você continuar, você vai aprender como fazer isso. Porque até aqui eu só falei o que é, né? Como eu faço. O que eu faço, na verdade. Agora, como é que eu faço isso? Eu vou explicar para você. Deixa eu só dizer para você uma coisa antes. Eu sou testemunha viva, tá? De que esse método dá certo. E não foi um método tirado de livros, não foi um método que eu fui dormir um dia, acordei no outro e tive uma ideia maravilhosa. Não, não foi assim. Foi um método desenvolvido ao longo dos anos com muito suor, em acertos e erros. Eu fui vendo o que tinha que continuar, o que não tinha, o que dava certo, o que não dava certo, para poder chegar na solução de viver em paz, de ter equilíbrio, né? Eu poderia contar a história de outras pessoas, mas eu quero falar para você da minha história, porque é fácil falar da história dos outros, mas eu creio que tem mais força se eu contar para você a minha história. Quem segue o meu canal sabe que eu não queria ser síndico, eu não queria. Mas eu fui convidado com algumas ressalvas.
algumas condições. Eu aceitei, fui eleito subsíndico e depois de uma semana, poucos dias depois, ali dentro do mês, fui eleito síndico porque a síndica anterior desistiu. E ali, na primeira semana que eu fui eleito síndico, na semana ainda, eu lembro de receber um bombardeio de mensagens. Eram amigas da síndica, né, da ex-síndica, que não estavam contentes por ela ter saído e eu ter assumido o lugar, e começavam a me bombardear. Elas diziam mais ou menos o seguinte: antes a gente via a síndica aqui no condomínio o tempo todo, o dia inteiro, e agora esse aí ele só cuida do condomínio quando ele não está trabalhando com as coisas dele. Mentira. Eu estava sendo bombardeado com mensagens, e pior, hein? Em um grupo do WhatsApp, porque quando eu assumi existia um grupo de WhatsApp, então eu era bombardeado para todo mundo e muita gente comentava, e ali uns falavam que concordavam, né? Poucos concordavam, outros discordavam, outros ficavam na dúvida, outros não concordavam, mas exigiam providências. E naquela situação que eu estava sendo bombardeado, na verdade eu estava trabalhando e trabalhando muito para o condomínio. Né? Eu não recebia do condomínio, mas eu estava gastando tempo que eu deveria estar trabalhando, né, com a empresa que me remunerava, eu estava gastando com o condomínio. Eu estava gastando tempo que era da minha família, de estar com meus filhos, para poder fazer as coisas do condomínio. Era reunião de dia, reunião de noite, era reunião com fornecedores, reunião com prestador de serviço, reunião com a administradora, procurando soluções para acertar, porque ninguém tinha me dito como é que é ser síndico. E ali, no meio daquela enxurrada de bombardeios, daquele peso todo, eu estava se sentindo injustiçado. E vou falar para você, a cruz estava pesada. Estava pesada. Estava difícil continuar. Daquele jeito que estava, o meu mandato, né? O mandato de síndico normalmente é por 2 anos, eu estava ali no mandato tampão, estava pegando ali 1 ano e meio, eu não ia durar, não. Era coisa de 1, 2 meses para eu espanar, porque a cruz estava muito pesada. E foi utilizando esse método que eu comentei com você, né, do que eu faço, que eu consegui reverter. Né? Eu consegui reverter uma situação em que eu era totalmente bombardeado por aquele pequeno grupo de pessoas, né, para uma situação de hoje ter os condôminos falando assim, time que está ganhando não se mexe. E ó que hoje eu continuo casado, a mesma esposa, eu continuo tendo tempo para os meus filhos, continuo trabalhando na minha empresa, eu continuo sendo voluntário de um projeto de um projeto que arrecada alimentos para necessitados, né? Então, assim, o tempo, ter ou não ter tempo, é uma questão de decisão, né? É uma questão de decisão. E se eu, quando comecei como síndico, se eu passei por todo esse bombardeio e eu consegui transformar este fardo, essa cruz pesada, em um ambiente leve, agradável, uma vida equilibrada, você também consegue. Se eu conseguir virar o jogo, você também consegue virar o jogo. Mas é preciso fazer algo diferente. Eu não podia querer virar o jogo fazendo as mesmas coisas. Então, eu lembro que eu mudei a forma de comunicação do condomínio, acabei com aquele grupo do WhatsApp, né? Eu criei um método de comunicação eficiente, eu criei processos de trabalho, eu criei formas de auditar o processo, eu analisei como que eram as necessidades de cada área, e eu fui organizando, né? Com comunicação eficaz e com trabalho em equipe, né? Comunicação eficaz e trabalho em equipe. Quando eu fui fazendo tudo isso, eu consegui dar a volta por cima, né? Eu não era mais a única pessoa que tirava dúvida dos condôminos. Eu não era a única pessoa que recebia solicitações. Eu não era a única pessoa que dava parecer. Eu era o síndico, era responsável, sim, mas eu montei toda uma forma de trabalho
que aliviasse a minha carga e dividia com as pessoas da equipe. O trabalho em equipe e a comunicação eficiente foram, assim, fundamentais para eu virar esse jogo. Sabe, o que eu mais ouço das pessoas é: eu não tenho tempo. Eu quero falar para você que eu tenho. Na média, né, eu não gasto mais que 30 minutos por dia. Em dias comuns, não gasto mais que 15. Né? Mas quando tem mais atividades, na média 30 minutos, tá certo? E eu falo para você, tem uma taxa de aprovação altíssima no condomínio. Já fui reeleito por unanimidade 2 vezes. Né? Eu continuo, como eu lhe disse agora há pouco, voluntário, continuo com a minha empresa, continuo casado, continuo com meus filhos. Ou seja, a minha vida, ela continua rodando bonitinha, equilibrada, saudável, né? Estou tendo sucesso na minha gestão, estou sendo eficiente, estou realizando meus sonhos, né? E o problema não é o tempo. Então, a desculpa do tempo eu falo para você, é apenas uma desculpa. Então não fala do tempo, porque é possível fazer o trabalho de síndico com 15, 30 minutos em média. Então, o problema não é tempo, o problema é outro. Aí você pode dizer para mim, David, mas é uma dor de cabeça tremenda, uma dor de cabeça terrível, você é maluco. Eu já ouvi isso de amigos, já ouvi isso de condôminos que falam: você é louco de aceitar ser síndico. Né? É uma dor de cabeça danada. Eu falo para você, não é. Não é uma dor de cabeça se você estiver sempre um passo à frente. E para você estar um passo à frente, você precisa avaliar as necessidades de cada localidade. Você precisa fazer uma lista dessas necessidades. Você precisa conhecer o condomínio. Você precisa planejar soluções. Você precisa planejar atividades. Você não pode ficar esperando a coisa acontecer. É por isso que você tem que estar um passo à frente. E quando você está um passo à frente, você não tem dor de cabeça. Você não tem dor de cabeça porque, estando um passo à frente, você vai estar no controle. Você estando no controle, as coisas vão acontecer. Você planejando atividades, elas irão acontecer. Eu estou aqui numa sala do condomínio, que é uma sala de TV. Sabe, eu posso olhar aqui e ver ar-condicionado, luz, televisão, eu posso ver aqui o home theater, tem aqui os puffs, cadeira, mesa, tem várias coisas aqui ao meu redor. Né? Uma porta de vidro. Então, tem uma série de coisas, papel de parede, carpete e tal, né? Laminado. Então, eu tenho que entrar nessa sala, eu não posso me esquecer de nada. Quando eu entro nessa sala e olho, eu estando à frente da situação, eu olho e começo a anotar tudo que tem, todos os problemas que poderiam acontecer, as possíveis soluções, né? Que tarefas precisam acontecer para que essa sala continue operacional. Quando eu faço tudo isso, não tem como não estar um passo à frente. E quando você está um passo à frente, quando você está no controle, você evita reclamações. Quando você olha para tudo isso aqui pensando nas pessoas que vão usar essa sala, nas pessoas que vão cuidar desse ambiente, nos processos que precisam acontecer, quando você pensa em que ferramentas podem ser utilizadas aqui para que tudo dê certo, né? Para que nada falhe. Então, você fazendo isso, você treinando a tua equipe, você orientando o que eles têm que fazer, você acaba reduzindo os problemas, reduzindo as reclamações, né? E eu sou uma testemunha viva de tudo isso, que dá certo. É possível, né? É possível. Eu não estou falando, presta bem atenção, eu não estou falando de você, que eu tenho aqui uma fórmula mágica que vai mudar as pessoas. Não vai mudar as pessoas. O chato vai continuar sendo chato.
Aquele que é ignorante vai continuar sendo ignorante. Aquele que não tem conhecimento, se ele não quiser ler os comunicados, se ele não quiser se envolver na comunicação, ele vai continuar sem conhecimento. Mas você pode mudar a forma como as pessoas interagem com você, a forma como as pessoas veem o condomínio, a forma como as pessoas enxergam como o trabalho é realizado, e isso vai surpreender as pessoas. E quando você surpreende as pessoas, algo incrível acontece. Algo incrível acontece. E o trabalho de síndico não torna-se uma cruz pesada, um fardo, né? Tudo funciona. Sabe? Você pode não aceitar o que eu estou dizendo. Você pode não acreditar. Não, esse cara aí está de conversa, esse cara aí está, né? É falácia. Ok, é um direito seu. É o teu direito de não acreditar e de continuar tendo o mesmo medo de ser síndico, tendo o mesmo medo de carregar uma cruz pesada. Mesmo você tendo condições de fazer diferente. Só que ao continuar com medo e não aceitar para realizar a mudança, ao não aceitar ser você a mudança, você vai deixar o seu condomínio sendo cuidado muitas vezes por um síndico ladrão, por um síndico medíocre e aqueles velhos problemas de sempre. O que não funciona, dinheiro que é usado indevidamente, pessoas que são favorecidas, tudo aquilo que você já reclama há tanto tempo vai continuar. Sabe? Você também pode fazer diferente. Fala, não, vou dar ouvido para isso não. Vou continuar aqui usando o meu grupo do WhatsApp. Vou pôr todo mundo para discutir comigo. Olha, sabe uma coisa? Eu vou continuar confiando que os prestadores de serviço vão fazer seu trabalho, mesmo que eu não tenha planejado. Eles sabem o que tem que ser feito. Olha, eu vou ignorar as solicitações que os condôminos me fazem. Eu não vou ouvir aquele cara porque aquele cara é muito chato. Você pode continuar fazendo isso? Pode. Você pode querer continuar trabalhando sozinho? Pode. Afinal, você acha que é o melhor caminho? Você pode até pensar, sou eu que mando, sou eu que estou no controle, sou eu que mando, e fazer tudo que você tem na cabeça fazer. Pode fazer isso? Pode. Quando acontecerem os problemas, você pode parar e falar assim, que nada, isso é só um ruído. Com pensamento positivo, tudo passa. Você pode? Pode. Só que no final, você vai saber se realmente deu certo ou não. O pior é que você vai ter perdido muito tempo, talvez ficado até doente, frustrado, por não ter ouvido o que eu tenho falado aqui. Usar esses 8 métodos tão simples, que deixa a vida do síndico simples. Você pode não dar ouvidos, ou você pode não acreditar, ou pode não dar ouvidos e continuar fazendo errado. Pode. Ou você pode fazer do jeito certo. O jeito certo é o que eu falo para você, que é o que eu faço, e vai te ajudar a não carregar a cruz, a não carregar um fardo pesado. Tudo que eu vou te falar aqui, ele foi testado e comprovado e aprovado por mim, no meu condomínio. E não só por mim, pelos condôminos, que, como eu lhe disse, tem uma taxa de aprovação altíssima, 97% de aprovação. 2 reeleições, por unanimidade. Consegui uma meta aí de reduzir a taxa de inadimplência a 1%. Então, quando você soma, quando você vê todo esse conjunto de obras e sabendo que junto disso tenho pessoas envolvidas nisso, extremamente felizes com o nosso trabalho, isso você pode ver lá no nosso site www.davidlimaribeiro.com.br. Você vai ver lá depoimentos de pessoas do grupo gestor, de condôminos, extremamente felizes, gratos pelo trabalho que a gente realiza aqui. Então, quando você vê tudo isso e sabe ainda de que eu continuo casado, feliz, com uma vida equilibrada, sou saudável,
tenho tempo para meus filhos e para as minhas outras atividades, eu posso falar para você, eu sou testemunha viva que dá certo, né? E esse método, ele tem 8 etapas. A primeira, o nome dela é gestão 3D, que é a gestão em 3 dimensões. É você tomar decisões olhando para pessoas, processos e ferramentas. Sempre que for necessário tomar uma decisão, você precisa olhar para pessoas, processos e ferramentas, né? Existem casos de uma pessoa não realizar uma tarefa porque ela nem sabia que tinha que realizar, que era uma obrigação dela, né? Existem pessoas que não sabem como fazer, sabem que tem que fazer, mas não sabem nem como e nem quando fazer. Então, é muito importante ter este olho para as pessoas, né? Essa visão voltada para pessoas. Porque se você não as treinar, se você não acompanhar, se você não as ajudar, não adianta cobrar, não vai ter resultado, né? Você pode ver casos, eu conheço casos de pessoas que não conseguiam realizar o serviço de uma forma mais rápida porque não tinha ferramenta. Imagina você, alguém tendo que lavar, limpar um grande pátio, né? Difícil de limpar, cimento rústico, usando ali só o esfregão, só água, esfregão, água e vassoura. Agora, imagina essa mesma pessoa, quanto tempo e com quanto menos esforço ela vai conseguir fazer se ela tiver, por exemplo, uma lavadora de alta pressão, né? Então, esse tipo de coisa, ter a ferramenta para o trabalho. Tudo isso é importante. Você poderia me perguntar assim, David, o que eu devo olhar primeiro? Ferramenta, pessoas ou processos? Na minha experiência vivida, eu digo para você, olhe primeiro os processos. Porque quando você vai para uma localidade, que não estou aqui, enxerga as necessidades, os possíveis problemas, enxerga o que precisa para ser operacional, você vai pensar em processos para que seja bem operacional, né? Para que dê certo. Agora, depois que você planeja processos, aí sim você vai pensar em pessoas que irão executar esse processo. Ah, David, mas meu condomínio é pequeno. O que adianta eu pensar em processos que nunca serão executados? Quem disse que eles nunca serão? Eles precisam ser executados. O que vai mudar de um para o outro, de um condomínio que tem mais recursos para um condomínio que tem menos recursos, é a quantidade de vezes, né, que esses processos serão realizados. Então, vamos dar um exemplo para você. Imagina 2 condomínios parecidos na questão estrutural, tá? Tem a mesmo espaço, quantidade de torres, unidades, oferece os mesmos tipos de serviços. E esse condomínio, então, um tem recursos e o outro está com pouco recurso financeiro. O que vai acontecer? O que está com pouco recurso financeiro, provavelmente, vai ter ali 1, 2 funcionários a menos para ficar dentro da despesa que é permitida. Automaticamente, vai limpar as escadas de incêndio, que de repente deveria ser feito 2 vezes por semana, no condomínio com menos recursos vai ser feito 1 vez por semana, ou quem sabe 2 vezes no mês, entende? Então vai ser feito menos vezes. Desde que todos saibam por que está sendo feito menos vezes, não há problema nenhum, né? Agora que não dá é alguém reclamar que passou lá tinha pó. Não, vai ter, né? Não vai juntar bicho porque 1 vez por semana, 2 vezes por mês alguém vai limpar, vai lavar. Mas é o que é possível dentro da realidade. Porém, o processo continua sendo o mesmo. Limpar as escadas de incêndio, entendeu? Numa situação, vamos ver se a gente poderíamos balancear diferente isso.
Não vejo como balancear diferente, porque se você não tem recurso para fazer na recorrência que você precisa para entregar uma melhor qualidade de serviço, você vai fazer menos vezes e o impacto vai ser na qualidade do serviço, né? O impacto vai ser na qualidade do serviço. Mas você não vai exigir que menos pessoas executem as mesmas tarefas executadas por mais pessoas. É desumano, não dá, é impossível, né? Não vão conseguir fazer isso por muito tempo. Vou dar um outro exemplo para você. Pensa no tirar o lixo. Em um condomínio que tem recursos, o funcionário retira o lixo e coloca lá para o caminhão levar. Em um condomínio que não tem este recurso, eles vão ter que revezar entre os moradores. Os moradores terão que colocar o lixo para o lixeiro levar. Entende? Mas o processo em si vai ter que acontecer. Existem processos que podem esperar, existem processos que tem que ser feito todo dia. Você não vai, não, vou deixar o lixo aqui dentro acumulado por uma semana, por um mês, você não consegue. Então, numa situação dessa, não tem recurso, não tem pessoas pagas, vai ter que ter pessoas voluntárias ou coordenadas de tal forma que aconteça. Agora, independente de um caso ou de outro, o síndico ele precisa ter controle das tarefas. Ele precisa ter controle das tarefas. Por quê? Se ele não tiver controle das tarefas, automaticamente o lixo vai ficar lá. E vai causar problema, doença, né? Cheiro mau, aquele negócio todo que lixo causa. Rato, barata e tudo mais. Então, o síndico ele tem que ter controle. E como é que ele vai conseguir, né? Então, fazer isso, né? Tendo essa visão holística apenas, pessoas, processos e ferramentas? Não. Para que ele tome as decisões certas, ele tem que estar de olho nessas 3 dimensões, mas ele também precisa ter controle, que é o próximo passo agora, a segunda etapa do método. Então, perseguir 100% de controle. O síndico eficiente, ele precisa estar no controle das tarefas do condomínio e das finanças do condomínio, né? Controle é algo que precisa ser planejado, né? O controle não é algo que você simplesmente sonha com ele e espera acontecer. Você planeja ter controle, você decide ter controle. O controle precisa ser planejado, mas ele também precisa ser integrado e ele precisa ser colaborativo. Porque quando a gente fala de um condomínio, nós estamos falando de um espaço grande, nós estamos falando de muitas famílias, e não dá para um par de olhos apenas, que é o do síndico, dar conta de ver tudo. Eu estive em um condomínio onde o Honda passa todo momento, né? A cada 1 hora ele passa nas áreas comuns, ele vê o lixo no chão, mas ele não relata para a equipe que precisa ir lá recolher o lixo. Ele passa naquele lugar todas as vezes para verificar a segurança, mas ninguém falou para ele que se alguém esqueceu a luz acesa, ele deve apagar a luz, né? Então você percebe? A partir do momento que o trabalho não é colaborativo, ele passa a ser um trabalho que não ajuda. Quando o trabalho não é integrado, né, a equipe não está integrada com o objetivo comum de ter um condomínio melhor, ele passa a não ajudar como poderia ajudar. E aí, automaticamente, onde não tem controle, tem reclamações, porque vai ter problema. E não só tem reclamações, como tem a falta de realizações, né? Não tem controle, ninguém está controlando se eu fizer ou se eu não fizer, não tem problema. Síndico, para você ter controle, você precisa conhecer as áreas do condomínio. Condômino, você quer ser síndico? Conheça as áreas do condomínio. Conheça as necessidades. Saiba os cuidados que você tem que ter em cada ambiente. Saiba os possíveis problemas e as soluções, né? Depois apenas de você fazer uma lista, de você pensar nos problemas, possíveis soluções,
de você olhar, de planejar cada um dos processos, é somente depois disso que você vai definir a recorrência. Quantas vezes será feito? Porque aí você vai olhar para a sua equipe e vai olhar para o seu caixa e vai ver se ele dá conta. Agora, se você está num condomínio pequenininho, você vai precisar de ter processos? Claro que vai. Só que como o teu condomínio é pequenininho, então o uso, por exemplo, da churrasqueira é menor, o uso da sala de TV é menor, o uso da academia é menor, então a manutenção também vai ser menor, os cuidados serão menores, porque o desgaste será menor. Então você pode ter uma recorrência mais afastada, mais longa. Essa é a situação. Como eu disse antes, o impacto no final é na qualidade do serviço. Mas independente de qualquer coisa, o síndico precisa ter controle. O síndico precisa ter no seu processo meios para que ele possa ser auditado. E mais do que meios que seja auditado, o síndico precisa ter meios para que ele fique sabendo se algo foi feito ou se não foi feito. Né? É possível que o síndico tenha condições de ver tudo sozinho? Não vai ter. Mas, se nessa história que eu falei do Honda, o Honda vê que a luz ficou acesa, o Honda vê que tem uma torneira aberta, e ele ali ser proativo em tentar resolver, se ele agir com proatividade, passando adiante, abrindo chamados e avisando o síndico, o restante dá certo. Né? Veja, vamos pensar aqui numa situação em que o portão de acesso de veículos parou de funcionar. Pode ter parado por conta de uma engrenagem, pode ter parado por conta de um motor que falhou elétrico, de um acionador que pifou, pode ter parado por uma série de fatores. O controlador de acesso que está ligado no processo de controle do síndico, o que ele faz? Ele espera o síndico ver que deu problema? Não. Ele já verifica, ele tenta ver, será que é algo que eu possa fazer? Não é. Deixa eu chamar então o manutencista interno. Chamou o manutencista interno, ele fez ali uma rápida análise. É algo que ele possa resolver, ele resolve. E enquanto ele vai resolver, ele já fala, olha, vamos avisar aí a assistente do síndico, que vai avisar todos os condôminos e o próprio síndico. Mas, de repente, é algo que o manutencista não pode resolver. O que ele faz? Ele vai abrir um chamado com a prestadora de serviço, a empresa especializada no portão. E quando ele faz isso, automaticamente essa empresa fala, olha, estaremos aí daqui X horas. Pelo problema que você relatou, a solução é essa, já vamos levar uma peça. Então, você percebe? A informação chega para a assistente do síndico já com o número da abertura do chamado. Ela poderá falar para os condôminos, para os moradores, tem um problema. E o que foi feito para resolver o problema, quanto tempo vai demorar para resolver o problema, e informar o síndico para que ele continue no controle da situação. Porque talvez em um determinado momento seja necessário trocar uma peça muito cara. O motor queimou. Vai aprovar a troca ou não? O síndico vai ter que tomar uma decisão. Mas não sei se você percebeu, em todas essas etapas, qual foi o trabalho que o síndico teve? Nenhum. O controlador de acesso, o porteiro viu, chamou o manutencista interno, que chamou a empresa especializada, que antes disso ele avisou a assistente do síndico, né? E aí, quando a empresa especializada chegou para fazer o serviço, os condôminos já sabiam quanto tempo aquilo ia demorar, quando que estaria pronto. E quando o trabalho ficou pronto, a assistente do síndico avisou novamente a todos que tinha sido solucionado. E em todo momento o síndico foi apenas avisado para estar no controle. Isso é estar no controle. Você pode estar no controle sem fazer o trabalho.
desde que você tenha planejado estar no controle, desde que você tenha criado processos em que as pessoas trabalhem por você e você esteja ciente, você esteja no controle. Agora imagine, por exemplo, nessa situação que eu falei para você, terminou o trabalho, a prestadora de serviço vai tirar foto da peça quebrada, da peça nova, manda uma cópia da ficha técnica de visita, falando da troca da peça. Você sim continua no controle. Isso chega na mão da sua assistente, que vai registrar, e daqui 4 meses, 6 meses, você pede um relatório de manutenções realizadas e você vê lá quantas vezes o portão recebeu troca de peça, manutenções, e você pode então avaliar se está na hora de trocar, de ter uma outra solução para esse portão, do que ficar fazendo reparos, remendos, trocando peça. Será que o problema está na prestadora de serviço? Será que o problema está no portão? Aí você vai avaliar. Isso é estar no controle, né? Não é o que eu vejo por aí alguns síndicos falando que tem controle porque estão presentes, olhando tudo a todo momento, sozinhos. Sozinhos não dá certo, gente. Sozinhos não dá certo. E esse caso que eu falei pode ser replicado para outras atividades. Replique isso para outras atividades dentro do condomínio. Quando eu falo em planejamento, eu sigo um método do 5W2HD. Você fala, David, que palavrão é esse? Bom, o 5W2HD é uma sigla, né, em inglês, que significa, então, vamos lá, what, que é o que, why, por que, where, né, onde, when, quando, who, quem. Então isso é 5W. 2H seria how, que é como será feito, e how much, quanto vai custar. E o D é de depends on, que é depende de quê, tá bom? Eu utilizo isso. Quando você consegue planilhar e responder essas 8 questões, você pode tomar qualquer decisão, porque você vai ter planejado corretamente. Se estão as 8 respondidas, você consegue ir adiante. Você consegue passar isso para a equipe. E quando eu falei aqui em equipe, é importante dizer que o who, né? WHO, que é quem, é fundamental. É parte fundamental para você conseguir ter controle, né? O síndico precisa ter pessoas de confiança que executem as tarefas independente dele estar presente ou não. As pessoas de confiança, elas irão ajudar o síndico a ter controle, né? O síndico, isso não significa que o síndico vai deixar de fazer tarefas. Não significa que o síndico vai deixar de auditar as tarefas. Não significa que o síndico vai deixar de supervisionar ou acompanhar. Não. O que significa é que pessoas confiáveis, elas executam suas tarefas, elas informam o síndico, por isso ele continua no controle. Quando a pessoa não é confiável, ela vê um problema que ela gerou, ela esconde embaixo do tapete, ela não assume as responsabilidades. E é nessas coisas que o síndico começa a perder controle. É o tal do, eu escondi seu erro, esconde o meu, tá certo? Então, pessoas confiáveis, é importantíssimo. Você precisa dar chance para as pessoas conquistarem sua confiança. Porque conquistar a confiança é demorado, perder a confiança é rápido. Você não pode ter pessoas que você não confia no seu time, mas você pode dar a chance de alguém que está começando a conquistar a sua confiança. Dê tempo ao tempo, mas daquele que não merece sua confiança, se livra dele, tá bem? O terceiro passo do método é a comunicação eficaz. E eu falei para você, no final desse vídeo, você pode me cobrar se não executando todos esses passos, se dá ou não dá para você ser um síndico que vai estar uma vida equilibrada, sem carregar a cruz, tá certo? Então continua aí. Terceiro passo, comunicação eficaz. A comunicação eficaz
é aquela que engaja, né, as pessoas a participarem. A comunicação eficaz é aquela que elimina a ansiedade. Ela evita reclamações. Na história que eu contei para você do portão, que ele parou de funcionar, quantas pessoas você acha que iria te perguntar, olha, o que aconteceu, o que foi feito, quando vai estar pronto? Por que não está pronto ainda? Vai demorar mais quanto tempo? Se você não realizar essa comunicação eficaz. Imagina você tendo que responder, né, num condomínio de 11 torres, quase 900 famílias, eles todos falando com você. Como que seria isso? Agora, veja como é diferente da forma como eu conduzi a história, que eu comentei para você, de uma gestão eficiente, onde o síndico está no controle. Uma gestão eficiente onde o síndico tem uma visão holística, integral, em pessoas, processos e ferramentas, né? Quando você faz uma comunicação eficaz, você informa o condômino antes, durante e depois, ele sente que é parte, ele sente que é respeitado. E é por isso que a comunicação eficaz funciona. A comunicação eficaz, ela tem que ter uma mensagem simples e clara. E ela precisa sair do emissor, que é você, e chegar ao interlocutor, que é o condômino, e ser entendida por ele. E você pode falar assim, mas é muito complicado esse negócio do outro entender. Pode até ser complicado, mas é totalmente possível, desde que você use os canais que ele está acostumado a se comunicar. Não, vai ter que ser do meu jeito. Vou mandar aqui pelo Twitter. Seus condôminos têm Twitter, amigo? Então use os canais que ele tem. É o quê? É o WhatsApp? Ele usa o WhatsApp, então manda por e-mail. Então manda no WhatsApp, manda no e-mail, coloca no mural, coloca no elevador. Se for preciso, é algo muito importante, faz um banner de 1 metro, né, e meio lá e coloca na parede perto do elevador para todo mundo ver. Faz uma carta de correspondência, coloca na caixa de correspondência de todo mundo, manda com antecedência para as pessoas poderem ter acesso. Isso é comunicação eficaz, né? A comunicação eficaz também é quando você sabe ouvir. Porque quando você sabe ouvir, você cria uma conexão com o condômino que automaticamente vai estar conectado com você, vai estar mais atento quando você mandar uma nova mensagem. Tá certo? Vamos falar do quarto passo agora, que é evitar reclamações e transformar reclamações em oportunidades. Sabe? Seria muito bom não ter reclamações no condomínio, mas isso não é possível. Não ter reclamações não é possível. Eu vou falar para você, as reclamações existem e continuarão existindo, por melhor síndico que você seja. Porque problemas vão existir. E pessoas com dúvida de entender vão existir também, né? Então, o que o síndico inteligente faz? Ele transforma as reclamações em oportunidades. Porque o síndico medíocre, ele prefere não ouvir as reclamações. O síndico inteligente, ele ouve. E aí, quando ele ouve aquela reclamação, ele ouve, né? Ele registra, ele analisa a causa raiz, depois ele planeja uma forma de resolver o problema, ele age, ele vai executar a solução, né? Ou vai colocar pessoas para executar a solução, e depois ele vai avaliar o resultado daquilo, para ver se foi eficaz. Isso aqui é transformar reclamações em oportunidades. Porque quando você resolve um problema da forma certa, na causa raiz, você não vai ter aquele problema de novo. Sabe? O registro, ele vai permitir que você não esqueça de resolver. O registro vai permitir analisar a causa raiz. O registro vai permitir você analisar os resultados, sanar problemas e evitar novos desgastes. E lembrando, novos desgastes é o que faz o fardo do síndico, a cruz, tornar pesada, né? É esse desgaste emocional, esse peso, né? A falta do apoio. Então, esse é o quarto passo. Eu vou falar para você do quinto agora. O quinto passo é evoluir todo dia. Quem não evolui morre. Eu falo isso todas as vezes. Quem não evolui morre. E síndico,
ou condômino, se você quer ser síndico, você precisa lembrar de evoluir todo dia. Evoluir é ser alguém melhor, ser uma pessoa melhor. Não estamos falando da pessoa, nós estamos falando do condomínio. Então, o que você tem que fazer para o teu condomínio evoluir todo dia? Você precisa procurar problemas, você precisa ser o caça-fantasmas. Você precisa ser o cara que procura problemas, pensa nas possíveis soluções, planeja e executa soluções. Isso é evoluir todo dia, né? É a lei do engano, a tentação que temos, não está tudo funcionando bem, eu vou ficar tranquilão. Não fica tranquilo, porque é uma pura lei do engano, vai dar problema, né? Então, quando você procura pelos problemas e pensa na situação, no que gera aquele problema, planeja uma solução e age, isso é evoluir todo dia. Agora, de nada adianta se você não for justo, se você não conhecer as regras do jogo, né? Quantos problemas poderiam ser evitados se ao menos você conhecesse seus direitos, se ao menos você conhecesse os deveres do condômino, né? Se você conhecesse a convenção do seu condomínio, né? o RI, o regulamento interno, né? Ia tirar das suas costas o peso de dizer não. Ia tirar das suas costas o peso de repente, ter que aplicar uma multa. Então, quando você conhece, você acaba sendo justo. E aí as pessoas vendo que você é justo, elas vão te apoiar cada vez mais. Eu quero falar para você do sétimo, que é buscar equilíbrio e energia. A vida é cheia de desafios, gente. Todos os dias tem coisas e pessoas e situações que tentam sugar a nossa energia ou nos desafiar, tirando a gente do nosso equilíbrio. Lembra o teu filhinho, a tua filhinha, pequenininha, te testando para ver até onde ia a sua paciência, até onde você permitia ele fazer ou não fazer certas coisas? É mais ou menos assim que as pessoas agem todos os dias. Todos os dias. Você precisa buscar equilíbrio. Como eu já disse, eu busco equilíbrio em Deus. Cada um busca da forma que acha melhor. Eu busco equilíbrio em Deus, juntamente com a minha família, uma vez por semana aos sábados. Isso é revigorador, é revigorante. Isso me ajuda demais. Eu tenho aí, então, eu recarrego as baterias para uma nova semana. E assim as pessoas falam, nossa, como é que você consegue não revidar? Como é que, sabe? É porque eu busco equilíbrio. Eu busco recarregar as energias. Chegamos no último passo, que é o trabalho em equipe. Não dá para ir longe sozinho. Não dá. Anota o que eu estou te falando. Você pode ir mais rápido, mas você não consegue ir longe sozinho. Tem gente que não trabalha com grupo gestor, tem gente que não trabalha com condômino, tem gente que acha que condômino não pode participar das ações, das decisões. Gente, o condômino, os prestadores de serviço, os funcionários, o grupo gestor não são nossos inimigos, não são concorrentes. Nós estamos no mesmo time, temos o mesmo objetivo, precisamos trabalhar juntos, tá? Precisamos estar engajados num único objetivo, que é ter um condomínio melhor. É claro que quando você resolve trabalhar em equipe, você vai ter que engolir suas preferências. Às vezes, o grupo vai decidir diferente do que você pensa. E você vai ter que esperar. O grupo vai pensar diferente de você. E ainda bem, porque na multidão de conselhos há sabedoria, mais cabeças pensam melhor que uma. Então, aceite o não do grupo, engula o eu e aceite trabalhar em equipe. Divida as tarefas, tire o melhor de cada pessoa. Acompanhe, agradeça. Porque quando você agradece, quando você dá voz, olha, isso aqui foi ideia do João, do Pedro, da Maria, da Joana. Quando você dá voz às ideias, as pessoas se sentem gratas, se sentem parte da equipe. Isso motiva eles a continuar te ajudando a não carregar uma cruz. Bom, né?
Chegamos no final e eu posso dizer para você o seguinte: você sabe, eu tenho certeza que agora você sabe, é possível ser síndico sem ter que carregar uma cruz. Mas agora é a sua vez de fazer a história. É a sua vez e eu peço que você escreva por que você quer ser síndico. Por que você pensa ser síndico, né? Então essa é a primeira coisa que eu quero que você escreva. A segunda é quais problemas existem no seu condomínio e como você espera resolvê-los. Terceiro, como você quer ver o seu condomínio daqui 1 ano e daqui 5 anos, com a sua gestão, como ele vai estar. Bom, agora que você tem essa tarefa, eu te desejo sucesso e paz e vai para cima, você consegue.